tudo bem? Meu nome é Alex Pau e vamos começar hoje o super tutorial de grafite. A dica de hoje é... Então, fazer uma apresentação minha aqui, rapidinho. Eu comecei a fazer grafite, foi em 1992, aqui no Espírito Santo. E com muita dificuldade, né? Muita dificuldade. O primeiro grafite que eu fiz foi em homenagem ao b-boy Juninho. Foi um b-boy, né, que ele teve ele faleceu, né? Ele teve foi assassinado. Eu não entendi o que ele falou. E quando ele foi assassinado, foi feita uma homenagem ao Juninho, ao finado Juninho. Nesse dia do finado Juninho foi feito o memorial. Foi o primeiro memorial que eu participei, que eu gostava de dança, né? E foi em Campo Grande, na pracinha de Campo Grande. Nesse dia estava lá o Ailson, que eu me lembro, o Ailson, o Sandrinho, o Ciborgue, desses caras que eu me lembro assim, realmente que estavam lá. Só que nessa época ainda era tudo muito novo, eu não tinha, nem entendia. Ajudei a pintar, fiquei felizão pra caramba. E depois daquele dia pra cá, que eu comecei a me apaixonar pela arte. Aí participando nos meados de 90, indo para São Paulo, participar dos campeonatos de break em São Paulo, participei da batalha do ano com Rony Yoyo, participei da batalha final, participei, Rony Yoyo era o cara que organizava o evento, né? Era muito bacana esse evento. Participava lá do campeonato de break e, pô, quando chegava lá via os trawap, né? Aquelas letras gordinhas e não entendia nada, eu ficava muito doido, falei, caraca, que parada massa. Passava nos viadutos assim, era tudo colorido, os trawap bem original mesmo, uns bombe e tal. E eu não entendi, eu falei, cara, quando eu chegar em Vitória eu vou voltar e vou fazer isso aí, vou fazer o grafite. Aí chegava aqui em Vitória, né? Morava na Vitória, ali em Vitória. E nada, ninguém fazia, não tinha nada. Imagina você andar a cidade inteira de ônibus e não ver um grafite, você não via um. Galera, vocês que estão andando aí hoje aí, tá vendo tudo certinho, vê um monte de picho, vê um monte de trampo, um monte de arte, Não, a gente não via um grafite, a gente não via uma parede colorida. E você vinha de um estado que era totalmente evoluído assim, entre aspas, que já tinha bastante grafite, e chegar aqui e não ter nada. Eu falava, caramba, bicho, era muito, assim, eu sofri muito, né? Sofri muito mesmo. Mas aí, com o passar dos tempos, fui participando de outros campeonatos, fui fazendo alguns contatos com os pessoal de São Paulo, alguns grafiteiros lá, os grafites também de BH já tinha. E o que eu decidi? Foi quando eu comprei uma revista, acho que se não me lembro, era a revista Raça. Raça, que tinha uma matéria pequenininha falando sobre guerra de cores, que uma matéria pequenininha, eu olhei aquele trabalho ali e comecei a copiar, olhar, fazer igual e achar muito massa, mas não sabia se estava certo ou se estava errado, né? Porque aprender sem ninguém, né, é difícil, né? E quando depois de bastante tempo, conversando com o Ciborgue, com o Chicão, até o Dilcinho participou, nós fizemos a primeira crew, né, de grafite do Espírito Santo, que foi a UGI, União dos Grafiteiros Independentes. Foi a primeira crew do Espírito Santo de grafite. Então foi eu, Ciborgue, Chicão, o Dilcinho, mas o Dilcinho não participava muito não, ele era mais para ajudar nós mesmos. E começamos a marcar, falei assim, bom, vamos começar, Chicão. O Chicão, ele foi sempre, ele era pintor letrista, ele fazia muita arte, então ele dominava já o esquema do pincel. Fazia umas letras retinhas, pegava o pincel e tal. Aí eu falei, pô, os caras já sabem, eu não sabia nada, né? Um molecão, um garoto novo. Falei, pô, vou colar com esses caras aí também, vamos. Aí, Ciborgue já desenhava um pouco, né? Na época era
eu lembro uma vez que eu vi um desenho de Cibó do Furious Funk, desenhou naquela época também hoje é o Sagaz, né, mas naquela época era o Edson, o Kinewalk, que é o Sagaz hoje, aqui do nosso estado, aqui do Espírito Santo. Fez um desenho lá de um dragão, lá um Carmélia, tal, escrito saindo do nariz assim, Furious Funk. Rapaz, aquele eu fiquei, puta merda, meu, os caras desenham demais, eu vou pintar com os caras e vamos fazer uma crew aí. Aí montamos a UGI, foi muito bacana, por exemplo, a UGI foi muito legal. Aprendi muito com os caras, pô, aprendi muito com os caras. E eu era fã dos caras, mesmo que eu tava pintando coisa, eu era fã dos caras porque eu era um menininho de 17 anos, né? E nesse tempo aí a UGI ficou mais ou menos... Nós pintávamos só no final de semana, só no domingo. Era certo pintar no domingo, era certo mesmo. Aí fomos pintando. Ah, e detalhe, não usava spray. A gente não usava spray. Pô, Alex, mas por que vocês não usavam spray? Porque a gente não sabia nem utilizar lá. Não tinha como utilizar lá. Nós não sabia qual marca, qual cor, os bicos, não sabia que existia bico fino, bico médio, bico fat cap, não sabia nada disso. Pô, nisso aí dificultou um pouco, mas a nossa força de vontade era muito, muito grande. E uma parada que ajudou muito o grafite aqui no estado foi uma revista, né? A revista de grafite. Eu tava mexendo aqui hoje, aqui arrumando. Eu até vi uma aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Caraca, a revista já tá meio sugada já. Tem uma aqui, ó. Essa daqui. Aqui, ó. Tá meio sugada essa revista que eu acho que era do Irã, que deixou comigo aqui, ó. Tá vendo aqui a revista? Tá meio zoada já, mas aqui... Aí nessa revista aqui, pô, quer ver? Vamos botar aqui, deixa eu ver aqui, ó. A data aqui. Aqui, ó. Essa revista ela custava R$19,90. Pô, mas R$19,90 naquela época, meu. Era dinheiro pra caramba, mas a gente comprava com muito prazer, né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui a data aqui. Pô, a revista tem a data não, meu. Caramba. Vamos lá. Data, novidades sobre o grafite no Brasil e no mundo. Pô, não tem a data aqui. Apresenta, papapá, escala, número 29, número 29 essa revista. Caramba. Que show, hein? Então, aqui, essa revista aqui, ela... Aí tinha muitos desenhos, velho. Nós vimos esses desenhos aqui dos caras aqui. A gente viu isso aqui e ficava doido, meu. Falei, caraca, olha a qualidade do cara. Isso aqui nós estávamos no pincel ainda, meu. Isso aqui nós estávamos no pincel ainda aqui no Espírito Santo. Aí, pô, tem uma tag aqui do Eco, meu. Será que é dele mesmo? Deve ser. Tag é do Rio de Janeiro. Veio muito pra cá, veio pra cá, ajudou demais também aqui a evolução. A galera aqui começando a conhecer a parada, o Eco veio pra cá e já fez uma evolução aqui, fez um trabalho muito bacana e deu uma outra visão. Pô, e a revista tá novinha ainda, mano, ó. Tá muito boa mesmo, né? Pô, tem até uma tag aqui, velho, ó. Eco DGL Terceiro Mundo. Não sei se é dos caras mesmo, né? Essa revista aqui não era minha não, alguém que me emprestou ela. E tá aqui em casa, aqui, vai ficar aqui, né? Porque eu não vou devolver não. Aqui, ó. Viu? Pô, você que é o dono aí da revista aí, que tá olhando aí, velho, tem que provar, tá? Eu não vou devolver não. Entendeu? Aí surgiu essa revista aqui, ó, Rap Grafite Arte das Ruas. Essa revista aqui, quando chegou aqui no estado, velho, regaçou. E eu vou botar um pouquinho de história lá do grafite lá.
E não, nós, né? A galera da UGI lá, só tinha nós. Aí depois de um mês depois, nós conhecemos a LDM, né? A LDM foi a crio do Fred, né? Do Fredoni hoje, que até hoje é na atividade, fazendo seus trabalhos aí. E uns 2 anos mais ou menos da UGI, a UGI parou. O Cibol e o Chicão parou, tiveram que foram fazer um outro trabalho. E ficou só eu sozinho. Aí o convite do Fred, eu lembro como fosse hoje, velho. Eu era muito ligado no Fredoni, eu tava dentro do ônibus, véio, passando em cima assim da ponte da passagem ali, no Vitória ali. E o Fredoni ligou, trocando ideia, eu tava vindo pintar sozinho e tal, que, pô, apaixonado, véio. Apaixonado. Grafite, cara, não tinha nada que me tirava não. Aí ia fomeagem mesmo, desenhava a semana inteira e... Aí, moral da história, o Fredoni me chamou, pô, Alex, você sempre tá em contato comigo aí, com a galera aí, tinha o Samuca também, tinha a Liliane e Fred também, pô, por que você não cola com a gente aí, faz parte aí da LDM. Aí, pô, eu falei, pô, beleza então, Fred, pô, eu fui pensando, falei, pô, massa, tô sozinho mesmo e tal. E nisso aí também tinha o Renato e o Japão, né, o Japão, que até hoje também tá na atividade aí. E o Ren, né, Ren é um cara muito bacana também, tinha acabado de chegar de São Paulo, mas estava começando também, tinha uma pegada legal aí, na fomeagem também do grafite. E começamos a pintar com a LDM, velho. E, tipo assim, foi a história, né, mano? Foi a história que começou a surgir, né? A gente tá fazendo história, mas inconsciente da história. Eu acho que foi uma das fases mais difíceis que nós passamos, mas não falo que foi tão difícil porque a gente, quando você gosta da parada, parece que não é tão difícil, mas a gente pintava de manhã, marcava cedo, era 8 horas, marcava de manhã e ficava o dia inteiro pintando até 10 horas da noite. 8 da manhã até 10 horas da noite, de ônibus, de busão. Aí, tipo, foi daí que surgiu, né, cara? Foi daí que surgiu, né? Foi daí que surgiu a LDM. Depois, vários anos nós ficamos. Mas chegou uma época até que eu falei com o Fred, que eu conversando, fizemos uma reunião e eu falei, pô, velho, será que é só nós que vai fazer grafite aqui no estado? Ninguém aprende, ninguém gosta, só a gente que gosta, a gente é apaixonado. E nisso que a gente fazia muito grafite na rua, a gente era muito chamado para fazer apresentação nos eventos de hip hop. Muitos eventos chamavam nós. E era muito legal, era muito bacana. E fomos aprendendo. E foi assim que surgiu. Lembro uma vez aí que Fred falou, Alex, pô, velho, nós temos que ir pra fora, cara, nós temos que ir pra fora, vamos pra outro lugar aí, vamos fazer contato aí, vamos pra outro lugar. Aí nós fomos lá, fizemos contato com o Figo de BH. Nessa mesma pegada tem uma época que era o Figo de BH e tinha o Figo de São Paulo, que é o Finoc, hoje é o Finoc. Grande Finoc. Finoc foi um... Vou chegar na história do Finoc. E aí, Finoc, se você estiver ouvindo aí, ó, parabéns, tá, mãe? Parabéns. Show de bola. Você tá lindo. Aí, olha só, nisso aí, o Finoc, nisso aí o Figo, aí o Fred foi conhecer o Figo, fez trocou aquele intercâmbio, aquele contato, e nós fomos lá para casa do Figo, fomos lá para BH. Pegamos o trem aqui em Vitória, trem tem Vitória, Minas, pegamos o trem e fomos. Chegamos lá sem conhecer nada, sem conhecer a casa dele, sem conhecer, só que o cara já tava 1000 luz na nossa frente, o cara era muito doido, véio, muito louco, tinha corda na casa dele para fazer as paradas, as latas de spray gigante, um monte de tinta, um monte de parada, e nós lá chegando lá com as nossas latas humildes, cara. Uma lata humilde que, na verdade, eu tava aprendendo a pintar com spray, velho. Tava aprendendo. Aí chegou lá, afinal que já tava... Aí, velho, vamos pintar amanhã e tal. E, pô, chegamos na cidade toda pichada, cheia de
trampo, cheio de parada. Aí fomos pintar. Aí, quando a gente foi pintar, aí eu lembro que fosse hoje, o muro do centro da cidade. Eu falei, caramba, velho, nós vamos pintar no centro da cidade. Deve ser tenso aqui, que aqui é cheio de pichação, deve ter polícia pra caramba. E, beleza, vamos aí, vamos lá. Aí chegamos lá, eu e Fredone. Aí quando nós fomos pintar um muro gigante, passamos lá o rolinho lá e tal, nós só tava pintando com latex ainda. Eu e Fred, Samuca, e era tudo pincel, velho. Nós só pintávamos no pincel. Só pintávamos no pincel, era só latex. Aí quando nós fomos, pô, Fred, não podemos chegar lá, tem que pintar no spray, né? Aí chegamos lá, aí o Figo começou a pintar e nós pegamos a latinha nossa lá de milho e começamos a pintar também, de spray. Pá, na mesma hora, pô, tá parece tá maneiro, vamos. Nós, na verdade, a gente via ele pintando e ia fazendo parecido, porque era a nossa referência ali. Na primeira vez que a gente estava vendo ali um cara pintando na nossa frente assim, o trampo todo no spray. Aí eu fui fazer a minha letra lá, o destaque, que até hoje eu lembro dela, uma bem antiga. O Fred, não lembro o que o Fred fez, se o Fred fez um bombe, se ele fez uma letra. Sei que foi assim, muito prazeroso, foi muito legal, muito bacana. Nós fizemos certinho, aí fico pintando muito rápido. Aí pô, quando tava olhando, o cara já tava lá do outro lado fazendo os bombes na porta de aço. Eu falei, caralho, o cara é doido, o cara é muito doido. Eu achei que eu era apaixonado por essa parada, mas tem cara que é muito mais, velho. Rapaz, que parada massa. Pô, dali foi um leque, velho. Nós já voltamos pro Espírito Santo e Fred todo no gás, né? Emoção mesmo, chegando, destruindo. Naquela época eu pintava os reloginhos, e já cheguei voltando, pintando mais ainda com spray. Aí voltei fazendo tudo com spray. Voltamos fazendo tudo com spray. E sempre tendo aquele respeito, né, velho? E falando agora um pouco aí do segundo momento, foi do Finoc, né, velho? Finoc, o Fred também fez contato com ele assinava Figo, acho que era Figo também, mas era diferente. Ele tinha até um probleminha lá com o Figo de BH lá. Esse cara que nós fomos lá, tinha até um probleminha lá, o Figo de BH com esse cara que nós fomos lá. E chegando lá, fomos para casa do Figo, no Finoc de São Paulo. O Fred fez o contato, fomos para São Paulo. Chegando lá em São Paulo, fomos para casa do Finoc, era um apartamento, e o Finoc deu um rolê com a gente lá, mostrou a época, lá do muito trabalho dos gêmeos lá na cidade, foi mostrando para nós ali os gêmeos e tal, aqui é tal, pelo nome do bar, deu um rolê, papapá. Aí saímos para pintar com ele, achei muito fácil a questão de arrumar muro para pintar lá. Aí pegamos um monte de muro, fizemos um monte de trampo, e é uma parada muito linda. E o Finoc, né, velho? Finoc gurizinho, velho, gurizinho, pequenininho, pô, parecia que tinha... Eu já era novo, ele era esses molequinhos aí, tipo, começando agora com 15 anos, começando mesmo, mas São Paulo, né, era muito trampo, muito grafiteiro, ele já tinha as técnicas já, ele fazia os trampos tudo escorrido assim, ó, caído assim, tudo, mas muito mesmo, parecia que ele pegava a lata, parecia que ele tirava o gás e fazia um white style escorridão. E foi dali, no último contato nós com ele, fomos para a casa dele, ficamos lá um tempo na casa dele, é muito legal. E depois eu fui daí, depois voltamos para o Espírito Santo e começou, né? Começamos aí. Aí depois eu fui convidado para fazer o comercial do refrigerante Uai, que me despertou bastante a mente também, a questão do agenciamento, a questão do marketing, né? Que me deu um nome legal aqui pro grafite, na hora que tem um vídeo lá eu fazendo. Tá até no meu canal lá, quem quiser ver. E uma coisa que me ajudou muito também foi o projeto Agente de Paz. Foi até convidado pelo Adicto. Foi o primeiro projeto que trabalhou com hip hop no Espírito Santo.
foi o agente de paz. Fui convidado para dar aula de grafite. Aí eu falei assim, pô, aula de grafite, cara? Pô, mas eu não sou professor. Como é que é dar aula de grafite? Aí lembro até uma vez que o André me falou, o André estava dando, ele falou, Alex, você tem que ensinar o que você sabe, velho. Aí eu falei, pô, beleza, então, vou ensinar o que eu sei. Aí, pô, na época era 800 e pouco reais que a gente ganhava. 800 reais, eu falei, pô, eu vou receber ainda um dinheiro legal para dar aula, velho. E fui. Trabalhamos lá quase um ano, se eu não me engano, um ano. O projeto foi muito bacana, né? O projeto foi para... Era na área, nos maiores áreas de risco do Espírito Santo. Era bravo, tá? Era Nova Rosa da Penha, Vila Nova de Colares. Era só lugar pedreira mesmo. E nisso aí eu aprendi muito, porque eu tinha todo o material, eu tinha todo aquele hábito, né, cara? E, pô, eu achava muito maneiro, eles me chamavam de professor. Eu falei, caraca, bicho, professor, massa, me chamei de professor. E voltando para a área do grafite aí,